Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa live aqui comigo. Hoje a gente vai receber aqui a presença da deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB. Temos muito o que conversar aqui. Hoje vai ser uma live matinal. Vamos aguardar aqui a entrada dela. A Jandira que tanto me recebeu bem nas lives dela, né? Hoje vai ser o dia de eu devolver aqui a gentileza. Aqui, ó, a Jandira já apareceu aqui, ó. Vamos lá. E aí, Latuf, tudo bem? Oi, Jandira, bom dia, tudo Como é bem? que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Jandira, por enquanto estou vivo. Já é uma boa notícia. Pois é, eu também. Com tanta loucura, com tanta irresponsabilidade com a pandemia, né? E com tanto trabalho, estamos vivos, pelo menos. É verdade, é O que não verdade. podemos dizer de tanta gente que está com tanta dor, né? Então, nossa solidariedade é a primeira coisa, né, Latuf? É verdade. Mas, números oficiais, 55 mil, né? Oficiais, sim, né? Mas tem subnotificação de contaminados e de mortes também, né? Então, é bem maior do que isso. Ô, Jandira, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade em conversar comigo aqui na minha live. Imagino. Você é uma pessoa importante por dois motivos para falar sobre isso, sobre pandemia, a gente vai falar na sequência. Porque você é parlamentar e você é médica, né? Sim. Qual é a sua especialidade? Eu fiz duas residências médicas, duas especializações. Eu fiz em clínica, depois em cardiologia, depois eu fui para cardiopediatria. Ah, sim. Bom, Jandira, é o seguinte, eu vou começar com falas de dois ex-presidentes, tá? Tá. Na sexta-feira, ontem, o site chamado Rádio Jornal, lá de Pernambuco, ele noticiou o seguinte. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu em entrevista à Rádio Jornal nessa sexta-feira que este não é o momento para falar em impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação de FHC, é preciso ter mais tolerância e, caso haja erros insustentáveis, a saída do presidente pode ser pensada. E aí, isso me faz lembrar uma notícia que o blog Socialista Morena, que é da Menezes. Sinara Menezes. Menezes, ela noticiou isso no dia 4 de junho. Abre aspas. Lula falando, outro ex-presidente, Lula falando. Muitas dessas pessoas não estão querendo tirar o Bolsonaro, não. Estou vendo no editorial de O Globo que eles estão até pensando em fazer um acordo para o Bolsonaro ficar. Porque o que interessa para a elite brasileira é a política do Guedes, a política de desmonte do Guedes. Então eu queria que você fizesse uma análise sobre essas duas falas, porque são complementares, né? São complementares com táticas erradas, tanto de um quanto do outro, na minha opinião, sabe, Latuf? Vamos aqui. Deixa eu só contextualizar aqui porque que eu estou falando isso. Primeiro, Latuf, eu acho que não tem dúvida de que a política de Guedes precisa ser enfrentada por nós, é o que a gente tem feito, né? Uhum. O governo Fernando Henrique inaugurou uma política econômica neoliberal no Brasil, seguindo as orientações que o mundo inteiro vinha trazendo para nós. É bom que a gente diga que a Constituição de 88 foi uma contramaré, né? Quando nós fizemos o SUS na Constituição, quando nós imprimimos, quando o Brasil imprimiu na Carta Constitucional uma série de direitos, o mundo já tinha Reagan, já tinha Thatcher, o Chile já virava o seu jogo para a redução do Estado, para o Estado mínimo e para a retirada de direitos, inclusive para avançar na reforma da Previdência, para uma série de quebra, né, do papel do Estado. E aqui, como a gente saía de uma ditadura militar e muitas demandas acumuladas, quer dizer, essa mobilização social se impôs.
Então, o texto constitucional foi na contramaré do que já vinha de fora, né? Dessa onda neoliberal de quebra do Estado e de quebra das fronteiras nacionais. Tanto que assim que Collor ganhou a eleição, um ano depois, em 89, a primeira emenda constitucional dele foi tentando tirar isso, tirar o SUS, tirar a Previdência, o emendão do Collor. Aquele famoso emendão do Collor já era tentando desconstitucionalizar uma série de direitos que um ano antes tinha sido promulgado na Constituição. Isso é surreal. Constituição nenhuma no mundo teve essa pressa de ser alterada, né? E quando entrou Fernando Henrique, né, quando Itamar entrou, paralisou. Quando entra Fernando Henrique, em 94, ele já inicia o processo de desmonte a partir dessa política neoliberal, né? Nós interrompemos isso em 2002, apesar de não termos mudado muitos pilares macroeconômicos, mesmo no governo Lula e Dilma, macroeconômicos, eu digo de juros altos e uma série de outros pilares, apesar de a gente ter reduzido os juros, a gente manteve pilares macroeconômicos importantes, foi difícil mudar, a correlação de forças não era fácil, mas foram governos que interromperam o processo neoliberal no Brasil, pararam as privatizações de setores estratégicos e tudo que a gente conhece. Nós participamos desse processo do governo Lula e governo Dilma, e eles não suportaram e fizeram de tudo para voltar à agenda neoliberal que veio com a eleição de Bolsonaro, a partir da mutilação do processo democrático, claro, né? Com o golpe na Dilma, com o sequestro do Lula do processo eleitoral, com as fake news e tal. Só que veio temperado de um outro fator que não foi só apenas um governo neoliberal. É um governo neoliberal, mas também fascista, que é diferente, que agrega-se um aspecto maior, né? Um aspecto diferenciado, que nós não podemos retirar da nossa análise neste momento. Né? Não estamos numa luta apenas contra uma agenda neoliberal, que também é antidemocrática, porque ela retira direitos, também é democrático ter direitos. Mas ela agrega um fator grave, que é uma violação mais profunda dos direitos humanos, da institucionalidade, da Constituição, da liberdade de expressão. É uma pulsão pelo ódio, armando milícias, a tentativa de fechar poderes, de fechar a imprensa, de criminalizar partidos, movimentos sociais. É um processo diferenciado. Então, nesse momento, o que a gente está tentando fazer, além de enfrentar a agenda neoliberal? É ampliar os nossos braços, nossas forças, para somar democratas brasileiros para isolar o fascismo. Isso é uma questão. E me parece que aí é onde eu digo que há um erro dentro da esquerda ainda de não compreender isto. Ainda não há uma unidade tática na esquerda. Eu acho que setores da esquerda, incluindo setores do PT, não compreendem isso e dizem o seguinte: só vou para uma frente que seja antineoliberal. Aí eu acho que há um erro, porque é não compreender que, nesse momento, há uma primeira batalha que é isolar o fascismo, isolar Bolsonaro para tirá-lo de lá. Ao mesmo tempo, se a esquerda não está junta nessa frente, pode predominar uma tentativa de dar sobrevida a Bolsonaro para fazer isso em 2022. E isso nós não vamos aceitar. E aí é onde entra a nossa diferença com o Fernando Henrique. Fernando Henrique está numa frente para isolar o fascismo pela democracia. Né? Por exemplo, ontem teve o ato do direito já, que Fernando Henrique foi, o Lula não foi. Mas foi o Haddad, foi o Suplicy, foi o Padilha, foram uma série de pessoas do PT e o Lula não foi. Porque disse que não quer estar numa frente que tenha essa turma. Ao mesmo tempo, nós precisamos que as principais lideranças da esquerda estejam nessa frente para dizer: nós não vamos compor com Bolsonaro. Nós vamos fazer uma frente pela democracia, mas para tirar Bolsonaro, que foi o meu discurso lá ontem. Eu fiz um discurso de composição pela liberdade, pela democracia, mas sem Bolsonaro. Esse é o discurso que deve ser feito dentro dessa frente. Quer dizer, nós não podemos fazer uma luta agora contra a frente ampla. Nós temos que fazer um discurso pela frente ampla, mas para somar força para tirar Bolsonaro. Eu acho que essa delicadeza e essa engenharia que deve ser construída entre nós. Por isso é que eu acho que tem incompreensões dos dois lados, né? Um que quer compor até 22 e o outro que não faz a frente ampla porque acha que não pode fazer frente com o neoliberal.
Eu acho que esses dois temperos precisam ser modulados para a gente unir forças agora para isolar e tirar Bolsonaro para poder enfrentar a agenda neoliberal mais à frente. Não sei se Pois eu é, me eu fiz concordo. entender. Fez, Tá? claro. Obviamente que sim. Mas eu fico pensando o seguinte: essa fala do Lula em relação a tentar domesticar o Bolsonaro realmente me parece. Parece que o Fernando Henrique está falando exatamente sobre isso, né? Que agora não é hora de falar sobre impeachment, né? E fala Não, sobre. mas eu acho que é hora. A gente já entrou com o impeachment, Latuf. A gente já entrou com o Não, e impeachment. o mais interessante, o Jandira, é caso. Isso fala do Fernando Henrique. Caso haja erros insustentáveis, eu acho que 55 pessoas mortas pelo coronavírus diante de um presidente que simplesmente ignora criminosamente a pandemia, parece que trabalha em favor do coronavírus, eu acho que isso seria um erro insustentável suficiente, ou não? Para o Não, impeachment. Porque isso é um. por menos do que isso, a Dilma foi afastada, por muito menos, né? Não, a Dilma foi afastada sem crime nenhum. Ela foi afastada politicamente, né? Por isso é que eu te digo assim, o impeachment nós já entramos e a peça está muito sólida, onde entra isso, inclusive, né? Os crimes contra a vida, entra a prevaricação, entra a questão da interferência na Polícia Federal e agora entrarão outros, que é a questão do Queiroz, do advogado. Outros fatos irão se sobrepor, outros fatos irão ser levantados. O problema é que impeachment é um problema jurídico, mas também é um problema político. Então precisa haver construção. Então, se você botar o impeachment para votar agora, ele não passa. Esse é o problema. Então, a construção política precisa ser feita. Por isso, a frente ampla é fundamental. Nós precisamos ampliar a força, ter construção política e deixar que os fatos também sejam mais sólidos no sentido do crime concreto. Claro que o crime contra a vida é um crime concreto, mas eles dizem não, mas é o vírus, mas não. Essa tentativa de diluir. Eu sempre disse na luta pela saúde que o crime na saúde ele é quase perfeito. As pessoas morrem e não tem culpado. Eu digo isso há 30 anos. Que alguém bota a culpa em alguém, porque o governador abriu as portas, porque a economia não sei o quê. Sempre alguém vai diluir e botar a culpa no outro. Nós precisamos ir fazendo essa frente no sentido de construir as alternativas para que o impeachment passe. Se botar agora, hoje, segunda-feira, para votar, nós não temos voto ainda. Por isso que nós precisamos fazer uma construção, por isso que eu estou pedindo CPI todo dia na sessão da Câmara. Porque na hora que você instala uma CPI, você vai construindo os fatos, vai constrangendo a maioria parlamentar para dar o voto. E é o tempo também da gente ganhando rua. Porque nós não podemos nem fazer ato agora, né? Não podemos aglomerar na pandemia, fazer atos massivos de milhões. Então, nós precisamos fazer não só o fato jurídico, que já existe e tem que ser sólido, a OAB está entrando, parece, com pedido de impeachment. Ou seja, vão se acumulando os fatos e os pedidos, nós temos que ir ganhando maioria política. E essa maioria política é dentro da frente ampla, na sociedade, porque eu acho que não tem como seguir com o Bolsonaro. Essa é a minha opinião e muito clara. Não tem como seguir fortalecendo o SUS, esse é o nosso patrimônio, a ciência, a educação, a política industrial, o desenvolvimento nacional, um projeto nacional de desenvolvimento, liberdade, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade para vocês, cartunistas, sem estar na Lei de Segurança Nacional, liberdade para a arte, com o Bolsonaro. Não tem como. Entendeu? Então tem que tirar esse cara, mas tem que acumular maioria política. E você como médica, como é que você está vendo os encaminhamentos que estão sendo dados ou não estão sendo dados em relação à Covid? Tanto do ponto de vista federal, quanto do ponto de vista das prefeituras e estados. Olha, Tuf, eu tenho, assim, eu acho que esse é o maior crime de todos, né? Você veja, os casos na China começaram, os primeiros casos foram divulgados em dezembro do ano passado. Nós tivemos tempo suficiente aqui, né? Porque a primeira morte aqui foi anunciada depois do Carnaval, né? Foi acho que foi início de março. Nós tivemos tempo suficiente para nos planejarmos, para termos um preparo maior no enfrentamento, para termos
a possibilidade de ter equipamento de proteção individual, de termos um plano não só de contingenciamento, mas termos um plano de assistência, para termos a garantia de insumos dos profissionais de saúde, para termos planejamento dos estados e municípios coordenados nacionalmente. E eu acho que houve uma tentativa com o primeiro-ministro, mas foi insuficiente. Veja que a movimentação do Parque Fabril brasileiro para a produção de EPIs e para pensar respirador foi no final de março. Final de março. A gente já discutia isso na comissão externa da pandemia antes. Dizer, espera aí, nós temos um Parque Fabril brasileiro que pode produzir tudo isso. Imagina, produzir máscara, avental, luva. Mesmo respirador, nós temos total condição de produzir. Tanto que várias outras coisas estão sendo produzidas, só que em número insuficiente e num tempo que não é o necessário. Nós temos potência, né, de cabeças, de inteligências e de capacidade de produção. Então, nós não nos planejamos suficientemente para isso, e nem no clima, porque eles tiveram inverno antes de nós. Então, a gente sabia que isso ia aumentar. Então, é o primeiro crime. Segundo, o governo federal nos deixou órfãos, né, de planejamento segundo a ciência e, ao contrário, desorientando a sociedade sobre isso, minimizando a dimensão da pandemia, orientando a ir para a rua. Eu me lembro a minha indignação quando eles diziam: o Brasil não pode parar, exatamente o que Milão fez, e depois o prefeito veio pedir desculpas, né? E isso estava formalmente na SECOM, na Secretaria de Comunicação. Isso é crime também, né? Colocando a orientação. E quem falava isso naqueles carrões de luxo não iam para o trabalho de ônibus, nem de metrô e nem de trem, fazendo o povo se acumular nos meios de transporte. E o terceiro crime é não colocar nas mãos da sociedade o dinheiro do auxílio emergencial com rapidez, da proteção do emprego, tendo todo o dinheiro do mundo para fazer isso. O Congresso não faltou nesse momento, deu todo o dinheiro, todo o orçamento, tirou todos os limites para que o governo pudesse utilizar os recursos disponíveis para fazer isso. Nós aprovamos tudo, eu posso te listar aqui tudo que a gente aprovou, tudo. Inclusive a lei da cultura, que ele está deixando para sancionar no último dia, quando podia ter sancionado na primeira semana, para esse dinheiro chegar rápido na mão das pessoas. Você vê, o São João não aconteceu, e esses forrozeiros, todas as pessoas que dependem do São João, que é uma festa muito maior do que o Carnaval em todo o Nordeste, no norte do país, é maior do que o Carnaval. E essas pessoas não puderam trabalhar, né? E esse dinheiro já podia estar nos estados e nos municípios. Quando você me pergunta dos estados e municípios, eu acho que quem segurou a onda mesmo foram os governadores e os prefeitos, né? Agora, é claro que foram ações diferenciadas, né? Por exemplo, o Nordeste montou um comitê científico coordenado pelo professor Miguel Nicoleles, que deu um comando assim articulado com mais de 1.000 cientistas no mundo, com instrumentalização correta, com brigadas de emergência em campo. Então, eles trabalharam de um jeito que o Rio de Janeiro, por exemplo, não trabalhou. Rio de Janeiro fez tudo errado. Desde hospitais de campanha feitos errado que não abriram, desde denúncia de ilícito que vai levar ao impeachment do governador, e vai ter impeachment, nós vamos ter outro governador em setembro, né? O Crivella, que fez uma sanfona de idas e vindas, que está levando uma aglomeração que vai aumentar a curva de contaminados e óbitos aqui, né? Seguindo a orientação do Bolsonaro, que fez a mesma coisa. Então, assim, não é a mesma coisa em todos os lugares, governadores e prefeitos agindo da mesma forma, né? Mas, num primeiro momento, quem segurou a onda para não ser pior foram os estados e municípios, para quem o governo federal também atrasou o repasse dos recursos que nós aprovamos. As micro, pequenas e empresas que fecharam 600 mil, fecharam as portas, com o dinheiro na mão que o governo tinha. O tal fundo garantidor para o empréstimo bancário não foi usado. Os bancos não estão emprestando. Então, assim, é de propósito, sabe, Latuf? É de propósito essa geração de caos, porque o fascismo cresce no caos. E tudo que eles queriam era gerar uma situação de saque, de confusão, de quebradeira geral para justificar um processo mais autoritário do que esse que a gente já está vivendo. Eu fico pensando aqui também sobre essa coisa aí do auxílio, né?
que a gente, quando passar a pandemia, a economia vai estar em frangalhos. Vai ter um nível, né, um nível de desemprego absurdo. E aí, essa teoria do Guedes de Estado mínimo vai cair por terra, porque vai ser obrigado, o Estado vai ser obrigado a injetar dinheiro na economia, para salvar a economia, né? Quero crer isso, não sei o que você acha. Não, o mundo inteiro já disse isso e está fazendo isso, né? Aliás, o único ministro da Economia que está dizendo o contrário é o Guedes. O mundo inteiro já entendeu isso. O capitalismo do mundo inteiro que mostrou a sua incompetência nessa pandemia, porque expressou. Essa pandemia, eu acho que deixou nu, né? O que é o capitalismo no mundo, né? Profunda desigualdade, aonde a doença mais cresceu. Você vê que nos Estados Unidos, quem está morrendo? Né? Eles fazem hospitais chiques, né? Caros, e o povo não acessa, porque lá a saúde pública não existe. Né? E viva o SUS. E viva o SUS, né? Que a gente defende há décadas. E nós vimos aí tantas tentativas de privatização, né? E apanhamos muito por defender o SUS, né? Como nós apanhamos, né? Mas lá eles fazem aqueles hospitais, mas cobram. Muito. Os migrantes, os negros, né? São os que estão morrendo lá, porque eles não conseguem acessar aquelas estruturas hospitalares carésimas que são feitas lá. Então, o capitalismo ele mostra a sua cara mais dura, mais selvagem nesse processo. E como é que o mundo inteiro está dizendo? Não, olha, agora nós vamos ter que dar uma recomposição a partir do dinheiro do Estado. Já na pandemia botaram trilhões de dólares e de euros para segurar, coisa que o Brasil não consegue fazer com o Guedes, que é um medíocre, né? E agora, na pandemia, depois da pandemia, se não injetar, não tem jeito. Nós vamos a 25 milhões de desempregados. Então, micro e pequena empresa quebrado, quem vai continuar lucrando? Só banco? Então, assim, nós vamos ter que botar mais Estado. Eu já vi pessoas do DEM dizendo que tem que botar dinheiro no SUS. Coisa que eu nunca ouvi, estou ouvindo agora. Né? Tem que botar dinheiro no SUS. Eu já vi pessoas do PSDB e do DEM dizendo não, de fato, vocês têm razão, tem que fazer tributação progressiva. Eu já vi gente dizendo isso do DEM, do PSDB, coisa que eu também nunca tinha ouvido antes. Então, começa a ter uma mexida para compreender que nós temos que tributar os mais ricos, temos que tributar a herança, tem que aumentar a tributação dos bancos. Nós temos que avançar para uma reforma tributária progressiva, nós temos que avançar para tirar a PEC do teto, né? Nós vamos ter que avançar para aumentar o recurso para a federação, para governadores e prefeitos, porque Bolsonaro consegue brigar com a federação, com os governadores e prefeitos, né? Nós temos que botar dinheiro para as universidades, para a ciência, para a pesquisa, ou nós vamos esperar morrer mais gente para entender que os pesquisadores brasileiros precisam trabalhar, né? Nós precisamos ter um complexo industrial da saúde funcionando, né? Que nós precisamos, não podemos depender dos outros para respirar, que nós precisamos ter os nossos respiradores, né? Então, isso tudo é uma agenda que Bolsonaro nunca vai entender. Por isso que a gente está dizendo, para fazer isso tudo, temos que avançar para um outro governo, para uma outra agenda, para uma outra pactuação que não seja essa. Agora, eu não tenho nenhuma ilusão que essa saída vai ser caça-chapa agora para ter uma eleição para dar para a esquerda. Isso é delírio, isso não é isso que está posto. Se caçar-chapa, eles vão esperar para ter uma eleição indireta no Congresso, é a minha avaliação. Né? Ou se fizer o impeachment é Mourão. É isso mesmo? Com que pacto? Com que agenda? É isso mesmo? Então, isso tudo precisa ser conversado, né? Política não é só o nosso desejo, né? É o que às vezes é possível numa correlação de forças existente. Então, qual que seria o ideal? Caçar chapa e ter uma eleição agora e a gente poder eleger um outro governo. Isso é o ideal. É tudo que eu gostaria. Mas isso dificilmente acontecerá hoje, né? Então, esse é o debate. É isso que nós precisamos pensar. Agora, injetar dinheiro pelo Estado, eu não tenho a menor dúvida. Agora, Jandira, você acredita realmente que o Bolsonaro, seja pela cassação da chapa, pelo impeachment, você acha que ele vai realmente ser afastado
levando em consideração que ele está blindado pelos militares, ou pelo menos por um setor dos militares? Ou você acredita que ele vai até o final do mandato? Eu não consigo ver o Bolsonaro ainda até 22. Está difícil de ver até o final do ano. É difícil de ver no sentido dele conseguir comandar o país, né? É claro que ele agora, você viu que ele deu uma arrefecida, né? Parou de falar, botou um outro ministro da Educação, inclusive negro, para poder arrefecer as críticas ao racismo que ele expressa, né? Que se diz técnico. Mas outro dia eu vi um Twitter dele contra a Miriam Leitão, num baixo nível horrível, né? Mas ele já era um cara do governo Bolsonaro, quando era o ministro Vélez. Ele era do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, já no governo Bolsonaro. Então, dizer que não é um cara ideológico, para mim, não cola. Né? Não tem ninguém na política ou em cargos de importância que não tenha ideologia, não vem com essa conversa que não cola para ninguém. Né? Ele é um cara do mercado financeiro, inclusive. Igual era o Weintraub, né? O Weintraub também era dessa área. Né? Então, mas ele arrefeceu, botou um ministro, vamos dizer, o primeiro ministro negro do governo dele, começou a parar de falar, entrou na defensiva depois da prisão do Queiroz e desse advogado dizendo o tempo inteiro, que é advogado dele, né? Ele dizia, não, eu sou advogado do presidente, ele fala isso. Né? E outro dia eu estava vendo um destaque que alguém deu e eu fui prestar atenção, que na placa da casa lá que estava o Queiroz, tem Józef Sonnenburg, que é o campo de concentração da Polônia, né? É o outro Caramba. nome da placa e que ninguém tinha se tocado. De alguém escreveu isso e eu fui me tocar que, de fato, não tem ninguém com esse sobrenome, não é uma outra pessoa. É o Józef e Sonnenburg, que é o campo de concentração da Polônia, cara. Olha para isso. E eu fui olhar esse nome e é isso mesmo. Escrito exatamente igual. Então, se não tem alguém com esse sobrenome, é uma apologia ao nazismo, né? Impressionante. Eu fiquei ligada. Vamos ligar se tem de fato alguém com esse sobrenome, porque se não tem, é uma homenagem ao campo de concentração nazista na Polônia, que matou comunista, social-democrata e vai por aí. Só para você ficar ligado, você que é ligado nesse assunto, você ficar ligado aí e fazer essa pesquisa igual eu fiz, porque realmente escreve exatamente igual. Então vamos ver se existe alguém com esse sobrenome que é advogado, que senão é apologia a isso também. Então o Bolsonaro deu uma arrefecida, né? Tá falando pouco, tá falando menos, na tentativa tá falando que vai conversar com o Rodrigo Maia, que vai conversar com o Supremo, que vai conversar com o Alcolumbre, ou seja, ele está tentando, orientado a dar uma recuada para diminuir a tensão pelo impeachment. Né? E, obviamente, que ele está tentando aí se recompor para ganhar a sobrevida. Mas, assim, os fatos, na minha opinião, vão se sobrepor, porque, na medida que essa investigação avança, vai aparecer muita coisa. E aí é difícil de segurar. Né? Então, eu tô assim, olhando com os olhos de quem acha que nós precisamos fazer essa CPI. Já entraram mais 2 pedidos de CPI do caso Queiroz, uma mista que veio pelo Senado e uma da Câmara, né, que é só da Câmara, para ver qual que segue primeiro. E, na minha opinião, o Rodrigo precisa deferir essa CPI. Precisa ter a CPI, para a Câmara também e o Congresso investigar também. Né? E o Supremo também está lá, né? Tá intenso nas investigações. Então, eu acho que os fatos podem se sobrepor a essa tentativa de composição que Bolsonaro faz. E os militares, como você falou, assim, se tem algo que os militares não suportam, é essa contaminação com crime de milícia. Isso é algo que incomoda a instituição militar. Eu quero dizer a instituição. Porque uma coisa é quem está no governo, que exerce função civil. Isso é uma coisa. Né? Quem foi para o governo, que está exercendo função civil. Inclusive, a nossa bancada, a líder, Perpétua, entrou com uma emenda constitucional assim, quem assume cargo de governo vai para a reserva imediatamente, porque quem está em governo não pode comandar tropa, não pode estar nativa. Né? Tem que ir para a reserva. Assumiu função política, função civil, não comanda a tropa. Tem que separar essas coisas. Então, há que se diferenciar quem é civil, quem está em função política civil,
e quem é comandante de tropa, quem é comandante institucional, que está no quartel, quem está nesse comando. Eu acho que a gente também tem que separar essas coisas na nossa análise. Quem é que está no governo e quem é comandante que está nos quartéis e que tem função constitucional de defender as fronteiras e a função de Forças Armadas. E eu acho que, nesse sentido, incomoda muito as Forças Armadas essa contaminação com um presidente que financia a milícia ou que pode estar envolvido com o que eu estou falando pode, porque não tem como afirmar, não é? Que pode estar envolvido com financiamento de milícia, com um miliciano, com uma articulação permanente até hoje com os milicianos. Aquele amigo do Queiroz, todo mundo sabe, porque isso tá vasto, ele próprio diz, né? Ele, no dia da prisão do Queiroz, se deu ao trabalho de fazer uma live para defender o Queiroz. O cara é presidente da República. Foi à noite fazer uma live para justificar porque o Queiroz estava em Atibaia. Aliás, toda vez que eu falo Atibaia, eu digo isso prova que a Terra é redonda, né? Realmente. Sim. Mas O mundo dá voltas mesmo, né? não é? Atibaia, cara. Prova que a Terra é redonda. Então, Agora, é impressionante. pode falar. Mas eu acho que os militares darem sustentação. Por isso que eu digo, os fatos vão acabar se sobrepondo a essa separação militar Bolsonaro em função desses fatos e desses crimes. Eu, pelo menos, tenho essa expectativa. Mas, Jandira, você não acha que os militares já sabiam disso? Já não era notório essas supostas ligações entre o Bolsonaro e a sua família com as milícias? O próprio Adriano, né, que foi assassinado lá na Bahia, em circunstâncias misteriosas, não foi homenageado, não ganhou medalha lá na LERJ, se eu não me engano, né? Sim. Não, essas ligações da família, isso aí já veio, né, aparecendo já. Uma outra coisa que é uma investigação formal do Supremo, Ministério Público e tal, isso ficar formalizado, aí acho que cria um ambiente difícil. Uma coisa é a acusação, a vinculação com o filho, outra coisa é a vinculação direta da figura do presidente, que essas investigações podem fazer uma vinculação formal, com advogado, aí eu acho que fica mais difícil, né? Aí fica bem mais difícil. E não é necessariamente o conhecimento geral das Forças Armadas todas, de todo o oficialato, é mais difícil. Aí eu acho que a pressão interna aumenta. Ô, Jandira, você falou do Witzel. O Witzel cai realmente? Você acredita nisso? Porque ele já está tentando dar umas articuladas lá, né? Mas olha, um governador que tem... A Assembleia Legislativa tem 70 deputados. Tirando o voto do presidente, que pelo próprio regimento da Constituição não vota, só se for para desempatar muitas vezes, ou se ele quiser, 69 votaram para abrir o processo de impeachment. Nem o líder dele votou contra. Então, é difícil, né? Por mais que ele articule, está ficando difícil, né? O cara que não tem nenhum voto para não abrir o processo de impeachment. Então, eu acho que é bem difícil que, por mais que ele articule, ele consiga ultrapassar o número de votos que ele precisa para impedir, né? Então, eu acho que esse impeachment vai acontecer. É claro que na legislação, quando a lei 1079 se aplica ao Estado, tem uma fase ainda da justiça, que tem que homologar, tem uma série de fatos, mas eu acho, pelo menos a tendência, tudo agora é tendência, né? A tendência de hoje é que o impeachment se consolide. O Crivella tentaram também um processo de impeachment contra ele que não vingou, né? Mas naquele momento ele tinha maioria na Câmara, né? Aí não deu. Mas o Witzel não tem maioria na Assembleia. Então, é isso que eu digo, né? Não basta o jurídico, tem que ter o político, né? A maioria. Crivella agora está sendo denunciado por superfaturamento também. Só que É isso que eu ia te perguntar. O Crivella tem indícios suficientes para um impeachment contra o Crivella? Mas o processo de impeachment, agora, quer dizer, seria importante para evitar que ele fosse candidato à reeleição, né? Isso sim, porque o mandato dele está acabando. Vai ter eleição esse ano, né? O mandato dele está acabando. Seria importante para impedir ele ser candidato à reeleição, porque ele perderia os direitos políticos, né? Ele tem chance de se reeleger?
Olha, eu vou te dizer, eu espero que a consciência popular dos cariocas não permita isso, porque a gente já sofreu demais aqui. O Rio de Janeiro está premiadíssimo É de verdade. gestores, né? E isso vai depender muito da consciência, apesar de ter alguns fatores que interferem muito na eleição, né? Aqui você tem hoje territórios onde candidaturas não entram, são territórios fechados pela milícia. Você tem uma estrutura de poder neopentecostal que dificulta também, né, a entrada de pluralidade de opinião, né, nas regiões. Então, não é fácil. Fazer campanhas no Rio não é fácil. Não é fácil. Infelizmente, foi se estruturando um processo aqui que tem dificultado muito uma política aberta, mais universal, em que as pessoas deem opinião livremente. Não está fácil, não. Às vezes, tem lugares aqui que fazer política é política de risco, né? Mas, assim, eu espero que, diante de tudo que está acontecendo, que a gente consiga mexer um pouco com as consciências e que a gente consiga mudar a gestão do Rio de Janeiro, porque é muito sofrimento, cara. Desmontou a máquina, Impressionante. desmontaram as políticas públicas, desmontou a máquina profissional da prefeitura, desmontou tudo. É um marco de poder desestruturado no Estado e em várias prefeituras, não só no Rio de Janeiro, mas em muitas prefeituras do Estado. Saudade do Brizola, né? Com certeza, Que saudade. Brizola faz muita falta, com certeza. Você sabe que lá nos idos dos anos 90, eu fiz muita charge sobre... O neto dele é o nosso pré-candidato a prefeito aqui agora, Brizola Neto. Ah, que legal, conheço. É. Sim. Na época dos anos 90, o segundo mandato do Brizola, eu fiz muita charge sobre ele, né? Principalmente a questão dos professores e tal. Mas, meu Deus do céu, cara, a gente era feliz e não sabia, né? Aliás, se você pega os vídeos dele hoje, você vê como é atual a fala do Brizola, né? Exatamente. Você vai olhando os vídeos dele, é bom de ouvir, né? Como ele era corajoso, né? Como ele se impunha com as opiniões e como as opiniões dele são atuais hoje, né? Hoje, você ouve o Brizola e vê como as falas dele são muito atuais, né? E uma pessoa como ele faz muita falta nos dias de hoje. Faz muita falta, realmente. A gente está caminhando já para o final dessa conversa. 1 hora contigo, 50 minutos contigo é muito pouco, porque você é uma pessoa que tem muito para compartilhar com a gente. Mas eu queria saber o seguinte... falar de você também um pouquinho, do trabalho aí que você está fazendo. Não. Desenhar. Dessa vez eu quero só te ouvir. Eu quero só te ouvir. Depois que eu vi a live do acordeon tocando Ave Maria, o Adnet, que foi sensacional. Não sei se você viu o Adnet fazendo. Cara. Não, o Adnet é sensacional. Você conhece ele, não? Conheço. Adnet é único, conheço. Quando você falar com ele, você deu os parabéns. O homem é genial. O Adnet é genial. Deixa eu te falar uma coisa, Andira. Você estava falando esse negócio Você estava falando agora das entrevistas do Brizola. Eu estou lembrando das entrevistas que eu assistia contigo no Câmera Aberta, nos anos 90, com Jair Marquezine. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Olha. Onde é que tá o Jair Marquezine, hein, Jandira? Cara, não sei. Não sei se ele está com algum programa. Eu vi recentemente, mas não me lembro exatamente aonde. Em algum programa de comunicação. Mas eu não sei exatamente, não. Se era rádio, se era TV, se era uma web TV, eu não me lembro. Mas esses programas eram... Ele levava todo mundo, né? Era interessante. Ele levava todo mundo. Levava a direita, levava a esquerda, levava o centro, levava todo mundo. Era interessante. Ele tinha uma visão de ganhar audiência a partir dessa pluralidade. Né? Exatamente. E era interessante porque todo mundo podia falar. Eu era deputado estadual nessa época. E ele chamava e a gente ia, deixava a gente falar. Era bem interessante essa forma dele fazer a comunicação dele. Era bem legal. E dava espaço para a gente, né? É verdade. Todo mundo falava ali, aos domingos. Todo mundo falava ali, era direita, esquerda, todo mundo. Eu só não sabia bom que aquele você programa. assistia. Claro, assistia muito. Eu assistia todos os programas de entrevista de político que mandava fax, eu mandava charge com pergunta. Aquele CNT Opinião ao meio-dia, lembra? Lembro. Que você também comparecia. Eu acompanhava isso tudo, Jandira. Acompanhava isso tudo. Que legal, coisa boa. Coisa boa. Deixa eu te falar uma coisa, Jandira. Eu quero concluir essa entrevista para você falar uma coisa
muito importante, a privatização da água, que foi decidido pelo Senado, foi aprovado o projeto. Queria que você discorresse um pouco sobre isso, que é grave, me parece bastante grave. Esse debate começou na Câmara já há uns 3 anos e a gente conseguiu obstruir, bloquear. Eu, como líder da minoria, inclusive, da oposição, todo 2019, a gente conseguiu ir até o final do ano, quando eles conseguiram votar o projeto, né? Mas a gente conseguiu bloquear a medida provisória, a gente conseguiu fazer morrer a medida provisória algumas vezes. A gente conseguiu, por muito tempo, obstruir e bloquear essa votação. Por quê? Veja, água é um bem público. E isso está na Constituição. Está na Constituição. A água é um bem público ligado à vida e ligado à saúde, né? Então, é um bem da União. Isso é constitucional. E a água, ela precisa chegar não só ao centro e zona sul, ou às áreas mais ricas da cidade, mas ela precisa chegar às áreas populares também. E ela precisa chegar na área popular com investimento público e com tarifa baixa ou tarifa social. Quando você joga isso para o mercado não só não chega lá, como o mercado visa lucro, a tendência é aumentar a tarifa. Aumenta a tarifa e não chega. E não chega a todos esses lugares. Imagina se uma empresa privada vai chegar ao alto do morro ou vai chegar em áreas populares, né? Áreas dos rincões, né, desse país. Pense o Brasil, não pense centro de grandes cidades, pense o Brasil, que nós estamos votando para o Brasil. Às vezes eu vejo parlamentar falando, né, eu digo que o pessoal é vereador federal, ele fala da cidade dele como se ele estivesse falando do país, né? Aí eu digo, você não está votando para a sua cidade, você está votando para o país, você tem que olhar o Brasil. O Brasil é plural, é diferente. Tem áreas que isso que você está falando não cabe, né? Então, quando eles votam argumentando a favor do povo e dizendo o saneamento não chegou, mas não chegou porque não investiram nas empresas públicas. Não porque elas não tenham capacidade técnica de fazer. Veja, Amazonas, hoje, o saneamento é privado. É o pior saneamento do Brasil. É o saneamento de empresa privada. Já foi privatizado. E é um saneamento e água que não funciona, né? O mundo inteiro, mais de 200 cidades do Brasil, do mundo todo, na França, na Europa inteira, em vários países do mundo, eu poderia aqui listar, que agora não me vem à cabeça, mas a gente estudou isso, privatizaram e reestatizaram, porque não funcionou. Não funcionou. E a gente, na contramão disso, abre para o mercado coordenar o processo. Nós não éramos contra, no texto, que mantivesse o que hoje existe, parcerias com empresas privadas, de investimento. Nós não somos contra que haja investimento privado, desde que o comando seja público. Só que no projeto eles fizeram o oposto, né? Eles abriram para o mercado contra, inclusive, a opinião das empresas públicas. Todas as entidades, todas as empresas públicas, muitos governadores e prefeitos eram contra, mas o lobby do setor privado foi maior e o projeto acabou abrindo o comando para o mercado. O que é grave, nós vamos ter muitos resultados negativos para o povão, né? Agora, como esse projeto é inconstitucional, na nossa opinião, nós vamos entrar no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa batalha não acabou. Nós vamos entrar no Supremo, porque tem muitos itens desse projeto que são inconstitucionais. E vamos ver se, para variar, na barra dos tribunais, a gente consegue bloquear vários itens desse projeto que são contra a população, principalmente para variar a população mais vulnerável, que é quem vai sofrer com essa privatização. Pois é, incrível que mesmo com toda essa pandemia, né, isso me lembra o ministro do Meio Ambiente, né, de passar a boiada, né? Exatamente. Mesmo com a pandemia, eles ainda estão nessa pegada do Guedes, né, de privatização, né? O coração dessa gente é no calcanhar, né? A ficha deles não caiu, Latuf. A ficha deles não caiu. Eles continuam com a mesma agenda diante da pandemia. A ficha não caiu. Eles continuam do mesmo jeito. Jandira, estamos fechando aqui, temos mais 5 minutos para a gente concluir. Então, eu queria agradecer muito a tua disponibilidade, esse carinho que você sempre teve comigo, né? E que é recíproco, você pode acreditar.
E eu queria deixar esses 5 minutos aí para você fazer suas considerações finais. 5 minutos é um paraíso para quem tem 1 minuto, às vezes, na sessão da Câmara, ou 20 segundos no horário eleitoral. 5 minutos é muita coisa. Não, Jandira, se eu fosse o dono do Instagram, eu ficaria contigo aqui o tempo que você quisesse, porque eu adoro te ouvir. Mas é que o Instagram é uma ditadura, é 1 horinha só, né? Eu sei. Não, deixa eu falar. Primeiro, eu que quero te agradecer, porque esses espaços nos permitem falar e dar as opiniões e tirar dúvida também. E também você sempre nos desafia, né? A pensar, refletir. Às vezes você pergunta uma coisa e fica aqui pensando, aí eu vou refletir mais, porque as perguntas sempre nos desafiam, né? A pensar. Principalmente pessoas inteligentes como você, que acompanham a política e que fazem política também com afeto, com carinho, com a liberdade de pensamento. Isso é muito importante. Segundo, a gente está precisando se encontrar para tomar um café com leite, né? Porque é o que a gente toma é o que a gente toma quando se encontra, né? Você não bebe, então a gente tem que tomar café com leite, que é muito bom também. Café com leite lembra as tardes em casa de mãe, né? Aquele café com leite da tarde, né? É Lembra a verdade. casa da mãe da gente. Eu já não tenho mais minha mãe aqui, mas sempre que eu tomo café com leite eu lembro dela, porque era aquela tarde na casa da minha mãe. Ah, minha filha, vem tomar um café com leite, pão com manteiga, uma coisa boa, né? Pãozinho torrado com manteiga, um café com leite, não tem nada melhor. Mas, É assim, verdade. Latufia, eu acho que o que a gente precisa agora é unidade. Unidade, amplitude, para isolar essa visão fascista, porque não tem como a gente viver sem liberdade para pensar, para falar, para se organizar, para criar, para imaginar, para fazer política, para aprender, para ensinar, né? Para tudo isso. Então, acho que a liberdade é a mãe maior agora das nossas batalhas, né? O respeito à Constituição, que com todos os limites, é a Constituição que a gente tem, é um parâmetro importante. E eu acho que essa pandemia tem que botar as pessoas para pensarem, né? Nos seus votos, nos votos que vão dar nessa eleição, pensar na solidariedade como um valor importante, pensar na solidariedade a essas famílias, essas pessoas que precisam, mais do que nunca agora, do nosso amor, do nosso carinho, e pensar também agora do fortalecimento do Estado, para que ele intervenha na política. É isso que você está falando, né? O SUS precisa ter recurso, não pode ser financiado da forma como foi até aqui, asfixiado, né? Com serviços sendo fechados. Nessa hora a gente vê a importância de ter esse sistema que é o maior do mundo, pelo tamanho do país. A Inglaterra funciona muito bem, mas é um país muito menor. Para esse tamanho de país que nós temos, é o maior sistema de saúde que a gente tem. Então, nós precisamos valorizar o SUS, precisamos produzir vacina, nós precisamos produzir remédio. Nós não podemos ter essa dependência, a vulnerabilidade que a gente teve até aqui. Então, a gente precisa pensar e parar de comer pelo ouvido as bobagens que essas fake news falam, as bobagens que esses privatistas falam do mercado, essas maravilhas que o mercado não nos dá, porque o mercado não está aí para defender povo, está aí para defender lucro, né? Nós não somos contra compor com o setor privado, nacional, principalmente, porque eles geram emprego. Tem muita gente boa que faz suas empresas, que produzem, que gera emprego, não é isso. Mas para garantir políticas universais que pegue todo mundo, quem tem que fazer é o Estado, e a gente tem que pensar nesse projeto nacional para o Brasil. Então, Latuf, é isso, com muito amor, com muito carinho, obrigada. Estamos juntos, vamos continuar nos encontrando por aí para fazer esse trabalho que tem muita estrada para correr, tem muito trecho para a gente correr ainda e tem que ser junto, né? Então, beijo para você. Jandira, começar o sábado te ouvindo é garantia de que o fim de semana vai ser daqui. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Um beijo grande para você. Te cuida. A gente vai tomar o nosso café lá na Glória, lá na Taberna da Glória. Café com leite. Café com leite. Isso. E quando eu te encontrar, você vai ganhar um abraço de 1 minuto. Você vai ver só. Tá bom. Beijo. Beijo grande. Beijo para você. Todo mundo que está aqui com a gente. Tchau. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. Você também. Tchau.